Mas quando nós olhamos para a sociedade de maneira muito genérica, nós podemos identificar três grandes grupos, né, da sociedade de então. Os religiosos, de uma maneira geral, né, aqueles que seriam os ricos e poderosos da época, e os demais, os pobres, né, aqueles que não tinham acesso nem à religião, por ser um grupo de castas, e nem à riqueza, por não fazer parte desse grupo. Então, dessa maneira bastante genérica, nesses três grandes grupos, né, Jesus vem trazer uma mensagem muito interessante para todos eles. Então, esse sermão, ele é o maior sermão, né, da Bíblia, né, e Jesus começa a falar para esses grupos que ali estavam, porque aonde Jesus caminhava, haviam aqueles que o procuravam para pedir ajuda, para pedir um tratamento, para pedir uma cura, mas existia aquele grupo dos religiosos que ali estavam para ver se ele conjurava, falava alguma coisa contrária à lei de Moisés, e muitos ali que tinham as suas riquezas para ver para onde iam, né, aqueles ensinamentos daquele mensageiro, né, que estava caminhando por aquelas terras, né? Jesus falava, portanto, para essas multidões, né? E Jesus começa, portanto, falando para aqueles que eram os simples, para aqueles que eram os pobres. E ele começa falando: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Pobre de espírito, podemos dizer, aqueles que são simples, aqueles que são os infelizes, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão em sofrimento, né? Portanto, esses são aqueles que é o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. E isso já soava para as multidões, para esse grupo religioso que era uma casta poderosa, assim como aqueles também que detinham o poder e a riqueza da época. Quem era esse que não falava para os poderosos, para os ricos de então? Quem era esse que começava falando para a multidão que ele estava, mas se referenciando àqueles simples, aqueles que não tinham nada, aqueles que não estavam de acordo com a mensagem divina, né? E Jesus, portanto, continua enaltecendo o pequeno, aquele que se faz menor diante de todos, e isso causa uma certa dificuldade de entendimento dos demais, né? Sentiam-se como se fosse uma calúnia, sentiam-se como se tivessem sido relegados a segundo plano, aqueles sacerdotes e aqueles poderosos de então. E Jesus vai seguir falando já no capítulo 5, e estamos agora falando de Mateus, o capítulo 5, né? Das 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem mentindo por minha causa. Então, Jesus começa já no capítulo 5, invertendo um pouco a lógica do tratamento da sociedade de então. Ao invés de se referir àqueles poderosos, se refere, portanto, àqueles simples e diz para eles: calma, né? Sigam nessa caminhada, né? Mantenham puros os corações, porque esse é o caminho, né, que Jesus estava ensinando a todos. Ele valoriza esses pequenos, né? E nunca, né, segundo aqueles entendidos, né, se havia ouvido uma mensagem tão profunda, tão diferente daqueles conceitos daquela época, né? A mensagem divina de Jesus, ao referir aqueles como o sal da terra, é aquele que conserva a mensagem divina, é aquele que mantém a mensagem ao longo do tempo. Mas o sal também tem uma outra função, que ele altera o sabor dos alimentos. Nós colocamos um pouco de sal, ele se mistura na comida, ele muda o sabor e nunca mais você consegue identificar o grãozinho de sal, ele se mistura, ele some, né? Dizendo também nessa mensagem que aquele cristão, aquele que vivia a mensagem, ele se mistura com a multidão, ele altera o sabor do grupo, muda o pensamento, ele muda aquele ambiente, mas ele some, né? Ele não ganha os louros, né? Ele não aparece, né? Isso serve para nós, para toda a vida, né?
E essa é uma mensagem divina vivida por Jesus, porque Jesus não é o pregador por excelência, ele é aquele que vive a mensagem divina. Então, ao analisar e estudarmos, né, a história de Jesus, é uma história de comportamento, é uma história de relações, é uma história de contato entre as pessoas, né? Portanto, a ideia do separatismo, do tô fora, não aguento mais ninguém, vou viver isolado, não é uma mensagem bíblica, não é uma mensagem divina. Mas ele prossegue dizendo, vós sois a luz do mundo. E aí, de novo, estamos ainda no capítulo 5. O que é ser a luz do mundo, né? A luz do mundo é aquela, como qualquer luz, a luz fica sempre no alto, né? Uma luz é que ilumina, que clareia o ambiente. Não se coloca a luz embaixo da mesa, né? Não se bota a luz embaixo da candeia, né? Aquele pessoal mais antigo, né, que vivia na roça, tinha lá o localzinho que botava aquela lamparina, né? Então a ideia não é ficar embaixo, é aquele que ilumina. Portanto, ao ser a luz do mundo, nós somos chamados a espalhar a proposta divina, que não é de fala, que não é de oratória, ela é comportamental, né? Então essa passagem aqui ela é interessante, né, para mostrar para nós um pouco dessa proposta do Sermão do Monte, né? Onde Jesus indo, né, num caminho, ele encontra esses 10 leprosos, lembrando que a lepra era uma doença na época incurável, existia uma regra rigorosíssima, eles tinham que ficar longe, viviam numa outra cidade, não se podia chegar perto, né? Então, eles, ao se aproximarem de Jesus, eles não chegam muito perto, porque eles se param, né? E eles pedem clemência, né, Pai, né, nos ajuda, né, tem de piedade de nós, né? E Jesus fala, vai lá e se mostra ao sacerdote, ele não cura. Tipo assim, faz a sua parte, né? Por isso a mensagem é pedir e obtereis, né? Batei e abre-se-vos-á. Faz a tua parte, meu filho, que a coisa chega. Então vai lá e mostra para o sacerdote. No caminho eles ficaram curados, mas um voltou. Ele voltou para agradecer, né? E ele pergunta, onde é que estão os outros 9, né? E aquele que voltou era o samaritano. Qual era a mensagem por trás do samaritano? Porque o samaritano daquela época era aquele que não se esperava nada de bom. Era aquele que ninguém acreditava que ali podia sair uma coisa boa, né? E Jesus usa a figura do samaritano em diversas passagens para dizer, ó, você que se acha tão bom, geralmente quem está fazendo bem é aquele cara que você está achando que não vale nada. Isso para a gente refletir no dia de hoje, né? Quem são os nossos samaritanos, né? Quem são aqueles que nós colocamos a pecha, né? De, ó, esse aí não presta, dali não sai nada, né? Não dá muita atenção para ele, né? Ou para aquelas pessoas, né? E é essa mensagem divina que nós podemos deixar aqui para todos, que é uma mensagem de gratidão, né? Trazendo uma pequena reflexão para dizer o seguinte, entendido o Sermão do Monte, nos seus 3 capítulos, 5, 6 e 7, o 5 para os pobres, os 6 para os ricos e poderosos, e o 7 para os sacerdotes, em qual desses capítulos nós nos encontramos, né? Estamos ainda presos às coisas da terra, às coisas materiais, já conseguimos vivenciar as coisas do Espírito, estamos mais do lado de lá ou do lado de cá, né? Nós temos que vencer as nossas ilusões, né? E essa frase ela é interessante, que eu ouvi uma vez, eu sempre repito, né? Nossa ilusão é tão grande, né, que nós acreditamos inclusive que estamos vivos, né? Aí o pessoal olha, pô, já morri, né? Já desencarnei, né? Mas é porque a verdadeira vida é a do plano espiritual, né? E nós vivemos essa vida material como se fosse a única, como se aqui não passasse nunca mais, né? Como se não tivéssemos outras tantas no passado e teremos outras tantas no futuro, né? Então, a proposta nesse momento é exatamente fazer essa reflexão. Nós já somos o sal da terra, nós mudamos o ambiente, nós conservamos a mensagem divina, né? Nós somos a luz do mundo, nós espalhamos essa mensagem por onde estamos, né? Por onde caminhamos, né? Em qual das multidões nós nos encontramos? Dos humildes, dos poderosos ou dos sacerdotes, né? E aonde estamos sentados ouvindo a mensagem de Jesus, né? Então, com essa proposta de hoje, agradecemos a casa por mais esse convite, deixamos a reflexão do Sermão do Monte, que ele é bastante denso, bastante extenso e com certeza cabem outras reflexões em cima dele, mas trazemos aí uma visão bem geral para que possamos entender um pouco dessa mensagem.